Bom, gente, você sabe, às quintas-feiras estamos aqui, ó. Formação de um discípulo com Keith Phillips. E hoje o tema é bem instigante. Bom, estamos na terceira parte do livro, já falamos o que é um discípulo, já falamos das características, já falamos uma noção geral do discipulado, e agora a gente está aprofundando o tema agora do discipulado. Eu vou ser sincero com vocês, bem sincero. E o estudo de hoje, para mim, é um estudo que me deixa assim, extremamente desconfortável, porque eu nunca vivi uma experiência de discipulado direto como o livro nos ensina. Então, para mim, vai ser algo super novo, e não é a primeira vez que eu falo desse livro com desconforto. É a segunda vez que eu estou trazendo esse estudo para a gente, e quando chega nesse capítulo, eu fico meio embaraçado, porque eu nunca vivi. A igreja que nasci e fui criado, ela não teve uma experiência de discipulado aos moldes do que vai ser falado nessa noite. E digo mais, a nossa igreja não vive esse modelo de discipulado também, e eu me curvo e reconheço que nós temos muito a ganhar se nós seguirmos este modelo. É uma estratégia de discipulado muito importante. E eu espero ser bem claro para você, né, nessa noite. Então, vamos lá? Já pode botar o nosso tema aí. O tema, então, é a escolha de um discípulo. Bom, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês o seguinte. Tem aí o próximo slide, pode pôr, por favor? Tenha um alto padrão. A gente está falando de escolher um discípulo. E por que nós temos que ter um alto padrão? Observe o funil, né? A ideia do funil é que entra qualquer um, entra de qualquer jeito, mas só vai passar só. É como aquela história do caminho largo e o caminho estreito. Porta larga, porta estreita. Lembra disso aí? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Filho, eu tenho medo danado. Eu tenho medo danado de não ser escolhido. Esse é o meu lado arminiano. Quando eu falo arminiano, eu estou entrando naquela questão dos nossos estudos de domingo, de manhã, a ideia do calvinismo e o arminianismo. Eu não levanto bandeira de nenhum dos dois, mas eu confesso que 97%, 98% sou calvinista. E esse lado que eu acabei de falar para você é a porcentagemzinha que eu separo para o lado arminiano. Eu morro de medo de não ser escolhido. E eu acredito que esse medo que está no meu coração, isso já é um indício de que eu sou um escolhido de Deus. Mas eu não quero ficar muito pensando nisso, não. Eu quero continuar morrendo de medo. Porque muitos são chamados. Muitos são chamados. E quando eu falo que muitos são chamados, é que muitos escutam a pregação, muitos ouvem o pastor falando, muitos ouvem outros irmãos, muitos ouvem a igreja pregando, anunciando, muitos ouvem, quantos não ouvem? Mas poucos são escolhidos, poucos são aqueles que seguem a Jesus. Nesses tempos de quarentena, eu tenho repetido muito para mim uma frase: eu não sou Deus. E por que eu repito assim? Porque eu fico tão preocupado com vocês, eu fico tão preocupado com a igreja, eu fico tão preocupado com a vida de vocês com Deus, eu fico tão preocupado que vocês tenham um encontro com Jesus, eu fico tão preocupado de que vocês realmente estejam vivenciando uma conversão genuína. Eu tenho tanto medo, tanta preocupação de que vocês tenham a experiência do novo nascimento, que vocês a cada dia, porque é uma experiência diária, né, de você morrer para si mesmo. Eu fico tão preocupado, que às vezes eu fico mal. Fico angustiado, fico deprimido.
Mas eu não sou Deus. Deus não me chamou para converter ninguém. Deus não me chamou para salvar ninguém. Deus me chamou para ensinar. Eu preciso sossegar no meu canto e continuar ensinando. Porque aqueles que são escolhidos, esses vão ouvir e vão caminhar nos passos do Senhor. E quando eu falo desse primeiro ponto aí, tenha um alto padrão, essa ideia do funil, porque Jesus fez pecadores de homens somente, Jesus fez pescadores de homens somente aqueles que estavam dispostos a segui-lo. Jesus não fez, somente os que estavam dispostos a seguir. Jesus fez deles pescadores de homens. Temos aí, pode soltar, por favor, isso aí, que bonitinho. Os irmãos estão dando para ler esse slide aí? Eu acho que dá, né? Jesus fez pescadores, homens somente aqueles que estejam dispostos a segui-lo. Também tem essa frase abaixo aí, exigiu que seus discípulos abandonassem tudo que tinham, até a própria vida, se necessário fosse, para segui-lo. Veja que Jesus ele foi exigente, ele não foi nem um pouquinho flexível. Filhinho, quer? Você tem certeza? Você quer me seguir? Você tem certeza? Larga tudo, deixe tudo, abandone tudo e siga-me. Será que se Jesus fizesse isso para você, esse convite a você, qual seria a sua resposta? Bem que eu passando necessidade. Imagina, se chegasse um barbudão, eu não sei se Jesus, tudo diz que ele estava barbudo, cabeludo, chegasse lá para você, filhinho, larga tudo e me segue. Você já parou para pensar nisso? Pedro, com seu irmão, ele estava trabalhando, cara, ele largou o trabalho dele para seguir Jesus. E tantos outros estavam nos seus afazeres. Jesus não chamou nenhum desocupado. Jesus não chamou nenhum à toa na natureza. E muitos de quem Jesus chamou, ou que quiseram seguir a Jesus, não seguiram. Não seguiram porque... Você vai ver. Vamos falar já já. Mas o tema aqui... Jesus é o modelo, é o nosso mestre, é o nosso exemplo. Então, se Jesus teve todo esse cuidado, todo esse critério para estar escolhendo os seus discípulos, eu acho que a gente também tem que ter esses cuidados que Jesus teve. E aí eu quero trazer alguns slides para chamar a sua atenção aqui, alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, a ideia então é como identificar um potencial, como identificar um discípulo em potencial, como identificar uma pessoa que não, essa aí dá caldo, essa aí tem futuro. O primeiro ponto, então, que eu quero chamar a sua atenção é que você está procurando discípulos, né? Você está procurando fazer discípulos. E a pessoa que você quer discipular, ela deseja conhecer intimamente a Deus? Olha para mim, o nosso objetivo aqui, lá atrás, foi perceber se eu sou um discípulo de verdade. Agora que eu sei que eu sou um discípulo de verdade, eu tenho que continuar a minha missão. E a missão do discípulo é fazer com que o caráter de Cristo seja passado para essa pessoa de tal forma que ele reproduz isso para outro. Essa é a ideia da missão que recebemos. Então, eu estou aqui nessa procura de fazer um discípulo que faça outros discípulos. Então, o primeiro critério para eu colar com essa pessoa para discipulá-lo é esse. Ele deseja conhecer intimamente a Deus? Não adianta você colar numa pessoa que não está nem aí para conhecer Deus, não tem sede, não tem vontade, tem preguiça. Você identificou se realmente ele está com essa fome? Opa, eu sinto que ele está sedento, eu sinto que ele
Ele quer conhecer o Senhor, joia. Então, o primeiro ponto atendeu. Mas e o segundo ponto? O segundo ponto que você deve perceber é, ele está disponível? E nessa questão de disponibilidade, você já conhece, já viu pessoas que você chama para ir para a igreja e dá uma desculpa. Você chama para fazer um evento, dá uma desculpa. Você convida para fazer tal coisa, não pode, sempre está ocupado. Né? A pessoa não está disponível, a pessoa não está pronta. Ela diz que tem sede, ela diz que quer Deus, mas não está disponível. Pula, vamos para quem está disponível. A verdade é que aquele que está disponível, a pessoa que quando está interessada realmente, essa pessoa sempre reserva tempo para as coisas que é importante para ela. Concorda comigo? Nós sempre reservamos tempo para aquilo que nós temos interesse. Aquilo que você tem interesse, você se desdobra para fazer. Você vai até tarde, você se enrola, você deixa uma coisa na casa para fazer depois, você deixa de estudar para uma prova. Quando você tem interesse numa coisa, você não mede esforços e sacrifícios. Se você percebe que uma pessoa tem muita desculpa, muita tarefa, você já viu que não há disponibilidade. Então, sabe o que você faz? Pula. Não vai nessa pessoa, pula para outra pessoa. Então, primeiro, vê se ela deseja conhecer Deus intimamente. Você está sentindo que há sede de Deus. Joia. Segundo, vê se ela está disponível. Terceiro, vê se ela é uma pessoa submissa. Se é uma pessoa tratável. Se é uma pessoa que você fala e ela te escuta, ela te respeita. Eu não estou falando para você manipular ninguém, nem dominar ninguém, não. Estou falando tudo no Senhor, tudo no temor do Senhor. Porque a relação de discipulado tem que ter essa relação de confiança. Né? Eu teria tantos exemplos para falar. Mas, concretamente aqui, eu não estou me recordando, mas eu posso citar uma situação factível. A pessoa que você está se aproximando, está discipulando, está ensinando ela a ser como Jesus, vive um problema. E a vontade dela naquela hora de se desesperar e tomar uma decisão precipitada. A relação de quem discipula e quem é discipulado, ela é próxima, ela é íntima, então você tem acesso a esses problemas. Aí você que está discipulando alguém, está vivendo esse problema, essa situação, e ele quer tomar agora essa decisão de sangue quente. Você fala para ele assim, olha, você vai ficar quieto, nós vamos orar essa noite, e Deus vai falar conosco. Mas você já estava decidido de chutar o balde. Mas porque o seu discipulador falou para você aquietar e orar durante essa noite, você submisso, contrariado, mas você respeita, porque a pessoa que está te ensinando a ser como Jesus é, você vê ele com muito apreço, você vê ele com muita admiração, porque realmente você vê que é uma pessoa de Deus que está te ensinando. Essa ideia de submissão. Se você está se aproximando de uma pessoa que você está querendo discipular e você vê que ela é teimosa, você vê que ela é trucona. Eu conheço uma pessoa assim que eu estou largando de mão, sabe? Porque a gente fala, a gente tenta, né? A gente tem aquela relação de discipulado, tudo mais, mas quando está muito truncona, muito teimosa, aí você... não posso fazer muita coisa mais, né? Aí você ora, quem sabe Deus não quebranta, ou Deus te envia uma outra pessoa para você discipular, porque o discipulado, ele precisa ser submisso àquele que o discipula, porque quem está discipulando não está brincando, ainda que seja uma pessoa muito brincalhona, mas não está brincando, está sempre tomando os devidos cuidados, para que essa pessoa
seja sempre a imagem de Cristo. Então, se ele não é submisso, ou se ela não é submissa, pula, filho. Não perde tempo em discipular essa pessoa, não. Por que eu estou falando pula? Por que eu estou falando descartar? Porque Jesus fez assim. Nem todo mundo que se aproximou de Jesus caminhou com Jesus. Por quê? Ou não era tratável, ou não era disponível, tinha que fazer uma coisa, aí eu tenho que fazer aquilo, deixa eu enterrar meu pai, deixa eu fazer não sei o quê. Lembra dessas histórias da Bíblia? Ou não tinha sede de Deus, está ali na igreja e foi até Jesus apenas para buscar uma cura, sabe? Não tem como caminhar. Jesus largou mão. Estou usando aqui a expressão que vocês me ensinaram. Larga a mão, e Jesus largou a mão. Bom, tem sede de Deus? Boa, vai se aproximando. Está disponível? Se chega mais. É submisso? Opa! A quarta característica. Nosso tema é a escolha de um discípulo. Você está escolhendo alguém para ensinar o caráter de Cristo. A quarta característica é ele é fiel. Ele é aquele tipo de pessoa que fala a verdade. Ele é aquela pessoa que diz, não, eu vou, e vai. Ou é aquela pessoa que diz, não, e é não, realmente. É uma pessoa de palavra? É uma pessoa confiável? É fiel? Filho, se não for, pula fora. Se não há essa relação de confiança, se não há essa relação de fidelidade, chuta que é macumba. Vai ser para outra pessoa, para você não é. Olha o que Paulo aconselha a Timóteo. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que sejam capazes de ensinar a outros. Paulo estava ensinando a Timóteo que nem tudo o que ele aprendeu, nem tudo o que ele ouviu, ele deve confiar aos outros. Não perca o seu tempo, Timóteo, de confiar essas riquezas espirituais, esses conhecimentos, essa verdade de Deus com pessoas que são infiéis. Não perca tempo. Confie a homens fiéis e que sejam capazes de ensinar a outros. Então, para você escolher alguém para ensinar a ser como Jesus é, você tem que estar atento também se é uma pessoa fiel. Se for uma pessoa mentirosa, se for uma pessoa inconstante, não dá. Tem que ser fiel. E o quinto, último, característica para você identificar um potencial discípulo, né? Ele deseja fazer discípulo, ele deseja multiplicar outros discípulos. Esse ponto é tão importante quanto todos os outros. Você não pode fazer discípulo limitando-se, tendo fim apenas naquela pessoa. É sempre multiplicando. Eu estou investindo em você e você já começa a investir em outra pessoa. Sempre essa ideia de multiplicação. Ele está disposto, ou ele é uma pessoa egoísta, ou ele é uma pessoa voltada só para suas vontades, só voltada sempre para a sua necessidade. Olha, se ele tem esse perfil de egoísmo, se ele tem esse perfil de ser uma pessoa muito fechadinha, muito panelinha, muito só ele e a família dele, também não dá certo. Você tem que colar numa pessoa que ela esteja disposta a multiplicar aquilo que ela tem aprendido com outros. Percebam que quão exigente é essa lista. Ele precisa ser... Vamos recapitular? Volta lá, filhinha. Nos slides, consegue? Consegue, né? Vamos lá no 1. Vamos junto comigo. Então, primeiro, ele deseja conhecer intimamente Deus? Estamos aqui investigando o potencial discípulo. Ele deseja
intimamente conhecer Deus, conhecer intimamente a Deus? Joia. Ele está disponível? Cadê? Ele está disponível? Terceiro, ele é submisso? Ele é fiel? Ele deseja multiplicar, fazer outros discípulos? Joia. Você olhou para essa pessoa, percebeu tudo isso, e agora você cola nele? Não. Agora vem um outro momento. Depois que você percebeu tudo isso, percebeu a sede, a submissão, a fidelidade, o desejo de fazer outros discípulos, agora você precisa orar. Orar bastante, orar com persistência. Por que você precisa orar nessa hora? Mais uma vez, precisamos voltar para o Mestre e ver os exemplos que ele nos deixou. O Mestre Jesus escolheu os seus discípulos depois de passar a noite orando a Deus. Olha que versículo importante. Lucas 6:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Joia ou não? Fazer discípulo é uma coisa muito séria. Fazer discípulo não é como evangelizar. Deus nos mandou evangelizar, sim, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mandou. Mas Jesus também nos mandou fazer discípulos. E fazer discípulos tem uma coisa assim muito especial. Retorno à minha palavra inicial. Eu nunca vivi uma experiência como essa. Minha vida cristã, eu nunca tive a presença de um discipulador. A minha experiência como cristão foi da minha sede por Deus, o meu desejo por Deus era tão grande que eu procurava pessoas e colava em pessoas e buscava pessoas, né? A minha sede era tamanha que eu ia até as pessoas, diferente do que nós estamos ensinando aqui, que é você tomar a iniciativa de ir sondar, averiguar, mas veja, o critério, eu quero te chamar a sua atenção, o critério das coisas. Fazer discípulo não é uma preocupação com quantidade, fazer discípulo não é uma preocupação de números, fazer discípulos é pouca gente, é uma obra de paciência, muita paciência, e você está observando pelos pontos que a gente está apresentando. Bom, Jesus passou a noite toda orando, e só após esse período de oração, ele desce do monte e ali ele escolhe os seus discípulos. E aí eu quero chamar a sua atenção nesse slide. Só pela misericórdia de Deus. O que eu quero dizer só pela misericórdia de Deus? Veja, volta para mim rapidinho, eu quero olhar nos seus olhos. Jesus andava com uma multidão. E ele escolheu da multidão a multidão? Não. Quando eu falo só pela misericórdia, porque, olha o que diz João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Veja, a decisão de ser discípulo, a decisão de buscar um discipulado, meu Deus do céu, se o Pai não atrair, entende por que eu falei que eu tenho medo? Eu olho para a nossa igreja e vejo muitos cristãos fracos. Eu olho para os nossos jovens e vejo muitos jovens fracos. E claramente eu vejo que são pessoas que precisam ter um encontro com Jesus. Quando eu falo de fraqueza, eu falo o seguinte, eu não vejo eles terem sede de Deus.
Eu não vejo eles terem sede da palavra, eu não vejo essas pessoas terem sede da presença de Deus, de buscar o batismo com o Espírito Santo, sede de oração. Eu não vejo pessoas totalmente cínicas em relação a essa urgência de Deus nas suas vidas. E me deparo com um versículo desse, que se o Pai não atrair, então eu, como pregador, eu continuo pregando o Evangelho, na esperança de que o Pai atraia essas pessoas. Frequentar a igreja não nos garante nada. Participar das uniões, dos cultos, das comunhões, da ceia, pode não significar nada para muita gente. O que é diferente, o que faz toda a diferença, é você receber essa atração do Pai, de você ser atraído por Ele. Você se diferencia dos outros, dos demais, porque você tem uma sede que os outros não têm. Você deseja Deus como os outros não desejam. Você busca a presença do Senhor em oração, na palavra. Você está lá, fervoroso. E eu vejo isso em muitas poucas pessoas. Mas eu não sou Deus. Eu sou só um pastor para cuidar da vida daqueles que o Senhor me confiar. E sempre na dependência de que Deus irá atrair, de que Deus irá converter. Olha como isso me enche de medo. Pode botar, filho. Eu te dou um conselho, você é discipulador, você que está de olho em pessoas para ensinar a ser como Jesus é. Escolha com cuidado. E aqui compartilho uma experiência minha e digo assim: nunca te chamou a atenção o fato de Jesus ter escolhido apenas 12 pessoas, mesmo diante de tantos que o seguiam? Nunca te chamou a atenção disso, não? Jesus andava no meio de multidões, mas ele escolheu 12. Você já ficou triste de não ter sido escolhido? A Flávia já deve ter ficado triste. Estava lá jogando no vôlei, né? Estava lá no vôlei jogando não sei o quê. Aí o técnico, você joga, os demais reserva. Puxa vida, no banco de reserva, que triste, né? Sabe, você deseja coisas e quando as pessoas que você tanto deseja estar, poxa, eu queria tanto ter passado no concurso, mas não foi contemplado. Eu queria tanto ser sorteado nisso, mas não foi contemplado. Eu queria tanto, mas não foi. Uma multidão seguia Jesus e ele escolheu 12 pessoas. E mais, desses 12, ele escolheu apenas 3 que ficavam mais próximos a ele. Dá até inveja, não dá não? Aquela inveja, poxa, eu queria estar com... Pô, queria tanto estar lá na casa do não sei o quem, lá, pô, não fui escolhido. Eu, quando criança, eu tinha um vizinho que era rico. E de vez em quando esse vizinho chamava alguns coleguinhas para passar o final de semana numa casa que ele tinha em Araruama. E aí a gente ficava ali quase que puxando o saco durante a semana para ele nos escolher, para a gente ir lá no final de semana, e não me escolhia. Eu, poxa, eu não fui escolhido. Aí é outro vizinho para lá. Eu ficava, poxa, eu queria tanto estar lá brincando, andando, não sei o quê. A gente está falando aqui da eternidade. Jesus escolheu 12, Jesus escolheu 3. E hoje, para seguir o Senhor, somente aquele que Ele escolhe, somente aquele que Ele atrai. E você, então, discipulador, tem que estar atento a essas pessoas. Veja só. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora. Meu Deus do céu! Jesus mandou o homem embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Um homem foi liberto, Deus transformou a vida dele, agora ele queria estar com Jesus aonde fosse. Mas Jesus não.
Mas esse homem foi salvo, sabe por quê? Ele foi e anunciou, ele obedeceu Jesus. Esse não foi andar com os outros, mas foi um missionário, foi um dos primeiros missionários, e anunciou para sua casa, e houve conversões lá. Leia o texto de Lucas 8 e você vai ver o que eu estou te falando. Mas nem todos que queriam puderam. Olha essa outra experiência. Eu cheguei a citar ela um pouquinho. A letrinha está pequenininha, eu acho que você não vai conseguir ler, mas presta atenção na minha leitura. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Essa passagem eu acabei esquecendo de colocar a referência dela, mas ela está em Lucas 9, de 57 a 62. Veja quantos mimimis, quantos mais, porém, Senhor, mas e aquilo, não sei o quê. Muito diferente lá dos apóstolos, né? Chegou perto de Pedro, largou tudo e foi. Chamou João e o irmãozinho dele, largou tudo e foi. Enquanto uns largam tudo e seguem Jesus de forma destemida, outros, com seus poréns, com seus embaraços, com as suas dificuldades. Você, quando for escolher o seu discípulo, a pessoa, seu discípulo não, né? Você, quando for escolher a pessoa para discipular, para ser uma fiel discípula de Jesus, você precisa ter cuidado, e você precisa, antes de mais nada, além de observar aqueles 5 pontos, você precisa orar, para que Deus lhe dê direção. Eu estou falando de uma coisa muito séria, e a gente não tem esse costume. Eu estou trazendo um ensino novo, eu estou trazendo um conhecimento novo, eu estou trazendo uma informação nova, liderança da igreja, vocês estão me entendendo? Professores, líderes, vocês estão me entendendo? Eu estou trazendo para vocês algo novo, um costume novo, um hábito novo, e para mim, extremamente válido e necessário. E para mim, nada melhor do que essa estratégia para nós seguirmos literalmente o que Jesus estava nos pedindo para sermos discípulos do Senhor. Discípulos que fazem outros discípulos. Então, tive os 5 cuidados, tive o cuidado da oração. Não é todo mundo que a gente pode escolher, porque o próprio mestre não escolheu todo mundo. Eu quero caminhar para o fim, chamando aqui uma experiência bem bacana. Essa experiência é uma experiência que a gente vive já. Isso aqui a gente vive agora, aqui na nossa igreja. Que no livro foi chamado de treinamento em pré-discipulado. Eu coloquei aí um primeiro quadradozinho, pequenininho, ninguém nem vai ler, mas no próximo slide você consegue ler comigo. Vamos lá. Esse primeiro quadro diz o seguinte: esse treinamento é o pré-discipulado, é como se você estivesse testando a pessoa para ver se vai dar certo. Ele precisa fazer parte de um corpo saudável e funcional em que ele aprenda pela observação como ser a semelhança de Cristo. Vou ler de novo. Eu estou então num treinamento pré-discipulador e a pessoa que eu estou pré-discipulando precisa estar num corpo saudável e funcional, em que ele aprenda pela observação ser como Cristo é, como ser semelhança de Cristo. Joia? Olha para mim. Você já está olhando, né? Desculpa. Você só pode discipular alguém que pertença a uma igreja, e de preferência a sua igreja. E se sua igreja for uma igreja saudável, ele vai observar na sua igreja
exemplos de outras pessoas, de outros irmãos, na união de jovens, na UMEC, de mocidade, na união auxiliadora, na escola dominical, ele vai aprender com os outros a ser, pelo exemplo dos outros, a ser a semelhança de Cristo. Então, tem que ter esse ambiente. Segundo, está pequenininho, vamos lá para o maiorzinho para a gente ver. Ele precisa ser encorajado a solidificar a vida cristã, solidificar é tornar sólida a sua vida cristã, por meio do estudo regular da palavra de Deus, da memorização de textos bíblicos, da meditação, da adoração, ou da oração e da adoração. Toda pessoa que você estabelece esse relacionamento pré-discipulador, ela precisa ser encorajada por você para que ela solidifique a vida dela cristã. E aí a gente destaca 5 disciplinas espirituais, se não me falar de memória. O estudo regular da palavra de Deus, memorização de textos bíblicos, meditação, oração e adoração. Esses 5 pontos, você pode até anotar aí, são 5 disciplinas espirituais que faz com que você se torne um cristão de verdade. Se você é pobre da palavra de Deus, se você não memoriza os textos bíblicos, se você não medita, se você não ora, se você não adora, filhinho, lamento lhe informar, mas você caiu naquela estatística dos religiosos. Porque quem é discípulo de Jesus, quem é cristão, quem quer ser como Cristo é, necessariamente, isso é característica, isso é fruto comum, padrão. Ama a palavra, memoriza os textos, medita, ora e busca. A não ser que você seja um menino na fé, a não ser que você seja um cristão imaturo, que nasceu agora e está precisando crescer, se alimentar dessas disciplinas aí, desses hábitos, né, para que você possa crescer, solidificar a sua vida e ser um cristão maduro, pronto para formar outros discípulos. Joia? A terceira questão, a terceiro ponto aí desse treinamento, então você identifica que ele está num corpo saudável, você encoraja ele a solidificar a sua fé, e agora o terceiro ponto, você precisa mostrar ao seu pré-discipulado, e você precisa mostrar com seu exemplo, maneiras a desenvolver essas disciplinas espirituais. Em outras palavras, você precisa mostrar para ele como que ele pode fazer para ler a Bíblia, como que ele pode usar o celular para poder fazer os seus estudos, como que ele pode orar, de que forma, estimula ele a fazer jejum, a ter compromissos de oração, horários de oração, ok? Adoração, como que ele adora, como que ele memoriza, encoraje ele, mostre para ele pelo seu exemplo, como você fez quando você era novo convertido, como que você fazia para memorizar os textos, como que você fazia para louvar a Deus, para adorar a Deus. Que adorar a Deus não é quando tudo vai bem, não. Adorar a Deus, né, nas situações difíceis, situações desconfortáveis, aquela vida de adoração, não uma vida de murmuração, uma vida de adoração. Com o seu exemplo, você precisa mostrar para ele como que essas disciplinas espirituais podem ser desenvolvidas. E a quarta e última, já chegando aqui ao finalzinho da nosso estudo, você precisa compartilhar com regularidade princípios que você tem aprendido e como você os tem aplicado. Então, nesse relacionamento pré-discipulador, e eu falei para você que isso é um costume que nós já temos, né? Hoje nós não temos essa relação de discipulado e discipulador. Hoje nós temos essa relação de pré-discipulador. E aí é amplo, são várias pessoas que você pré-discipula, né? São várias pessoas que você tenta compartilhar, estimular. Por exemplo, eu falo de mim. Eu tenho várias pessoas, vários jovens, vários adultos que eu tento fazer essa relação
pré-discipulador, tentando mostrar, ensinar, incentivar, dando os meus exemplos, mostrando como eu era quando eu era jovem, né? No caso, falando da juventude. E você precisa, então, com regularidade, desempenhar isso. Agora, são poucas pessoas que fazem isso na nossa igreja. Poucas pessoas. Muitos se veem apenas aqui no culto. Outros mal se veem no culto. Por que nós criamos tantas oportunidades de comunhão? Justamente para facilitar essa relação pré-discipuladora, entende? Ficar após o culto, irmãos, é para desenvolver essa relação pré-discipuladora. Acabou o culto, saiu embora correndo? Poxa vida, você perde uma rica oportunidade de discipular, de ser discipulado. Você, servo de Deus maduro, perde uma rica oportunidade de ensinar outras pessoas a ser como Cristo é. Joia, vamos avançar. Conselhos aqui, 6 conselhos ao pré-discipulador. 6 conselhos. Primeiro conselho. Isso aqui é você que está procurando alguém para discipular. Você que está procurando alguém para ensinar ele a ser como Jesus é. Então, a primeira coisa, observe de perto. Observe as pessoas de perto. Você só vai conseguir identificar um discípulo se você estiver observando. Segundo, tome a iniciativa. Vá até ele, se aproxime dele. Estabeleça uma relação de confiança, de amizade. Convide para lanchar, para comer, para sair, para brincar, convide para jogar bola, jogar vôlei, convide para a sua casa, convide a pessoa, tome iniciativa. Terceiro, obrigado, faça o convite. Que convite é esse? Deixa eu deixar claro uma coisa para você. Nesse ponto que estamos falando agora, é um ponto que, antes de chegar a isso, primeiro, aqueles 5 pontos iniciais, você observou a sede dele, você observou a disponibilidade, a submissão, a fidelidade e o desejo dele de fazer discípulos. Você observou tudo isso. Aí você se aproximou dele e ficou observando nessas características do pré-discipulador. Agora você está chegando ao momento de você vai ser o meu discípulo. Ou, eu posso te discipular? Eu posso te ensinar a ser... Chegou a esse momento, é esse convite. É esse convite agora, né? De ser discipulador. Quarto, explique o relacionamento. Como isso vai se dar? Deixa eu falar para vocês. Olha para cá. Nós nunca vivemos isso. Eu nunca vivi isso. As experiências que tenho são de outras pessoas. E essa relação de discípulo é uma relação de amizade tão profunda, tão intensa, que leva anos. Anos. Pessoas desenvolvem uma relação de 2, 3 anos, de amizade, de proximidade, de contato, entendeu? Ensinando a pessoa a ser como Jesus é. Anos. Então, se você, meu amigo, não está disposto a dar a sua vida para fazer discípulo, a proposta que estamos trazendo aqui é essa. Você vai grudar em alguém e vai andar com ele anos, ensinando ele a ser como Jesus é e que ele multiplique outras pessoas a seu exemplo. É essa proposta nova, inédita, que eu nunca vivi essa experiência, talvez você nunca tenha vivido essa nossa experiência, e eu estou querendo trazer isso para a nossa igreja. E é uma experiência não de abundância, não de números, mas é uma experiência mínima. Gato pingado. Eu botei uma imagem de pinça, não botei? Foi logo no início, né? É aquela coisinha assim, ó, pincelando um ou outro. Se você achou uma pessoa, se o Espírito Santo testificou no seu coração, então grude e faça com que ele seja um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Explique para ele, então, o que seria esse relacionamento de compromisso e submissão. Por exemplo, a Cris é uma discípula. A menina comeu da comida de Luciana, a menina se envolveu com a nossa família, nós a amamos, ela está próxima, e esse relacionamento foi tão bom que ela largou tudo do Rio e veio para cá também junto com a gente. Mas eu fiz sem saber, eu nunca cheguei para ela e expliquei para ela essas coisas. Isso, na verdade, é um método, é uma metodologia que a gente está trazendo para facilitar. As coisas foram intuitivamente, foram muito a relação sua com Deus, sem planejamento, de forma intuitiva, as coisas foram caminhando e dando certo. Né? E estamos aí caminhando. É um exemplo. Mas se eu, como estou tendo esse conhecimento agora, poxa, eu seria muito mais cuidadoso, seria muito mais organizado no sentido de dizer, olha, a nossa relação vai ser assim. Eu preciso ter o seu compromisso, preciso ter a sua submissão, preciso que você confie em mim e vamos. O resultado será, você vai estar juntinho de Jesus, fazendo a vontade dele e multiplicando vários discípulos. Topa! É o quinto passo aí, ó. É comunicar a visão. Precisamos comunicar essa visão, dizer aonde nós vamos chegar, qual é o objetivo, como que será essa caminhada. E por fim, e não poderia ser diferente, depois de tudo isso, você deixe que a pessoa decida. Entendeu? É isso. Vamos para o próximo? Vamos, fala sério. Fala sério, irmão. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vai. Fala sério. Hã? Fala sério. Fala sério. A gente não vive isso. Talvez muitos que me ouviram aqui tenham ficado preocupados em dizer, poxa, pastor, eu não me sinto nem discípulo. Eu nem me vejo discípulo. Deus está falando aí, Cristina? Eu nem me vejo um discípulo de Jesus. Como que eu vou fazer outro discípulo? Você teve... Porque você percebeu tantas exigências, tantas coisas, você... Meu Deus do céu, quem sou eu? Mas não esqueça, nosso estudo de semana passada. Não é você. Não é você, não é o seu modelo, não é a sua sabedoria, mas é o que Cristo é para você, mas é o que Cristo significa para você, mas é o poder de Deus na sua vida, a sua relação de dependência de Deus, é isso que nós vamos passar adiante. Mas eu reconheço, admito que tem muita gente na nossa igreja capengando, muita gente andando de velocípede, engateando, muita gente sentada, parada no lugar, dadá gugu dadá, que você precisa pegar no colo. Muita gente que, se você parar de olhar, vai caminhar em direção à tomada e vai meter o dedo na tomada, vai caminhar para a rua e vai se jogar na frente do carro. Muito bebezinho espiritual. Como que um bebezinho espiritual vai fazer outros discípulos? Líderes, professores, precisamos formar cristãos, formar novos líderes. Precisamos sair da mesmice. É essa a relação. Finalizo minha palavra nessa noite, chamando a sua atenção para o nosso projeto. Ninguém sozinho. Esse projeto é um projeto que veio para nos ajudar a entender essa dinâmica do discipulado. Esse projeto veio para nos ajudar a fazermos pessoas mais próximas da vontade de Deus. Esse projeto é um projeto que nos ajudará a sermos uma igreja viva e dinâmica,
uma igreja em constante movimento, onde ninguém na nossa igreja ficará sozinho, onde ninguém na nossa igreja ficará excluído, onde todos serão olhados, onde todos serão lembrados, todos serão cuidados, todos serão pastoreados. Eu não sei do seu nível de espiritualidade nem da sua relação com Deus, mas eu quero te desafiar mais uma vez. Olhe ao seu redor, olhe para a sua igreja, peça a Deus: Senhor, quem eu poderia estar andando junto? Quem eu poderia estar ligando? Quem eu poderia estar discipulando? Grude em alguém. E você entendeu e aprendeu hoje que isso não é fazer discípulos, mas é aquela ideia do pré-discipulado. Nós estamos pré-discipulando, porque quando há um discipulado de fato, é quase que um casamento, é quase que há uma adoção, onde você adota um filho, entende? E quando eu adoto um filho, eu não posso largar o filho na primeira oportunidade. Essa relação do discipulado é entendeu? De dar a vida, de chamar para dentro da sua casa, de fazer com que essa pessoa seja um cristão autêntico. Anota o nome, Paulo Capelletti. Eu sei que o nome é difícil. Capelletti, você é um homem de Deus. Conhecido também como Macarrão, é um pastor, servo do Senhor. Esse pastor é louco, ele vai vir na nossa igreja, eu vou trazê-lo aqui, ele vai trazer vários testemunhos. Mas chegou um momento na vida cristã dele, que Deus falou com ele de tal forma, que hoje a casa dele tem diversas pessoas, que ele busca da rua e traz para dentro de casa. Não é que ele sai atrás de um mendigo, não, é o que as pessoas que Deus coloca na frente dele. Se ele está evangelizando um travesti, e esse travesti aceita Jesus e quer se converte, ele leva esse travesti para dentro da casa dele. Se ele está um traficante, ele leva o traficante lá para dentro. A casa dele tem dezenas de pessoas. Entre mendigos, prostitutas, travestis, homicidas, pessoas que matavam à torta e à direita, tudo dentro da casa dele. Ensinando a serem como Jesus é. Veja, o caso dele eu acho que é um caso muito especial, muito particular, mas me ajuda a ilustrar um pouquinho essa relação que você e eu precisaremos ter com os nossos discipulados. Isso não vai acontecer agora, nem vai acontecer amanhã. Nós estamos numa trajetória, nós estamos numa caminhada. Tá joia? Que Deus nos abençoe ricamente. Operará.